Bom, então vamos aqui compartilhar minha tela. Joyce, a Joyce está salvando minha vida hoje. Aqui eu enganei todos vocês, porque a nossa trilha só tem Toto Worker, a gente só tem pessoas que trabalham na TW, porque né, a TW pensa bastante nessa questão de diversidade e tal, e isso mostra muito na própria trilha, né? É um reflexo disso na própria trilha. E agora a gente vai ter a Marília, maravilhosa, um nome que quando a gente viu no Call for Papers, a gente falou assim, nossa, é ela. A gente tinha um nomezinho assim, quero no Summit, todas, sim. E ela vai falar de automação de segurança no desenvolvimento de software. Então, Marília, seja muito bem-vinda. E, mulheres, coloquem suas perguntas e agradeço muito a participação que vocês estão tendo aí ativamente no chat, porque elas merecem demais. Muito obrigada. E muito obrigada, Marília, de novo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila. Deixa eu só... Todos estão vendo minha apresentação? Só confirma, por favor. Sim, obrigada. Tá, então vamos lá, gente. Primeiro, muito obrigada aí por essa declaração aí sobre a que a gente queria, mas assim, a gente já tem um carinho desde sempre, assim, com o programa RIA Summit. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, né? Então, bom, eu vim falar um pouquinho sobre automação de segurança, que normalmente, assim, muitos de projetos que nós temos, né, a segurança é um pouco preterida, vamos dizer assim, né. E aí eu vim trazer aqui um pouquinho do que a gente pode fazer para a gente ter isso no nosso dia a dia no ciclo de desenvolvimento de software. Então, vou avançar aqui. Então, a nossa agenda vai ser mais ou menos um pouco assim, como que a gente pode fazer usando algumas ferramentas. Então, primeiro eu vou falar, né, por que precisamos nos preocupar com segurança no desenvolvimento de software. Bom, aqui eu tenho uma notícia da Uber que teve o vazamento de informações de 57 milhões de pessoas. E aí a Uber foi e pagou para não comunicarem, né, não divulgarem essa falha, essa brecha de segurança que eles tiveram com esse vazamento de um monte de informação. Então, assim, eu sei que a Uber é uma empresa grande, mas isso qualquer empresa, independente do tamanho, qualquer projeto, qualquer ferramenta, está suscetível a ter uma brecha de segurança, e isso pode expor as pessoas que utilizam aquele serviço, aquela ferramenta, aquele software. E aí, o que isso gera, né? Quais são as consequências? O que isso impacta, assim, né? Para essa ferramenta, para esse software, para essa empresa? Bom, se isso se é a fonte de renda dessa empresa, então vai ter uma perda financeira significativa se acontecer esse tipo de coisa. Ela pode ter a reputação abalada, e pode ter perdas de clientes e consequentemente, de pessoas que utilizam aquela ferramenta, né? Basicamente porque perdeu a confiança. E aí, assim, por que automatizar a segurança no desenvolvimento de software? Bom, que a gente ganha tempo, só que assim, né, no primeiro momento a gente vai ter um tempo para definir qual ferramenta, configurar essa ferramenta, e colocá-la junto da nossa tech stack, né, do nosso software, do nosso projeto. Mas depois disso colocado, então a gente só ganha tempo, porque a gente não vai ser uma tarefa que, eu vou ver segurança depois, vou ver, quando eu tiver tudo pronto, vou ver. Não, a gente pode colocar já desde o início, já desde o começo do desenvolvimento, ou até se é um projeto que já está em andamento, eu posso colocar desde já e já identificar algumas brechas, né, algumas vulnerabilidades. Tem a questão da vigilância contínua, então isso está sempre acontecendo, então eu estou sempre rodando ali os meus testes de segurança e eu estou sempre olhando para aquilo, né? Eu estou sempre olhando se tem uma vulnerabilidade surgiu,
ou se eu preciso tratar de alguma coisa que é urgente e tudo mais. E a questão da transparência, porque quando eu tenho automação, isso está em alguma ferramenta de continuous integration, e todo mundo está ali vendo o que está acontecendo. Então, todos deveriam, pelo menos, né, pessoas envolvidas no desenvolvimento do software, devem ter acesso a esse continuous integration e ver as vulnerabilidades e apoiar o processo para que a gente resolva esses problemas. Bom, e aí eu trouxe essa citação aqui do Mark Burks, do site Reliability Workbook, que é assim: notavelmente os aspectos humanos dos sistemas humano-computador apenas crescem junto com a ameaça à escala percebida. Afinal, a automação não elimina os humanos. Em vez disso, nos desafia a reafirmar as necessidades humanas em todas as escalas, desde a gênese da ideia individual até as implantações massivas em nome de uma base de usuários global. O que ele quis dizer com isso? Ele diz assim: por mais que a gente automatize processos e coisas que a gente faz, né, tarefas, isso não quer dizer que a gente está substituindo o ser humano. Pelo contrário, está se provando mais ainda que precisam de seres humanos para gerar essas automações, e a gente cria softwares de qualidade, softwares que as pessoas sejam úteis, ajudem as pessoas no dia a dia. E atenção, delegar a verificação da segurança não garante que você não vai ter a necessidade de avaliar a segurança. Então, imagine que tu definiu uma ferramenta que vai avaliar a segurança, as vulnerabilidades do seu software, mas isso não quer dizer que, se você automatizou, que você não tem que olhar para a segurança de outras percepções, de outras formas. Então, isso é apenas um começo que pode apoiar esse processo de olhar a segurança, mas isso não quer dizer que você não precise continuar olhando outras ferramentas e outras formas de avaliar a segurança da sua aplicação. Bom, vamos lá, vamos aos primeiros passos, porque nunca é tarde para começar, né? Então, assim, uma recomendação que eu faço, assim, é que você conheça as vulnerabilidades, e principalmente as vulnerabilidades mais conhecidas, assim, que todo mundo sabe, assim, ou pelo menos as que estão mais divulgadas. Então, eu trouxe dois lugares aqui que você pode conhecer essas vulnerabilidades. Uma delas é o OWASP Top 10, que são as 10 vulnerabilidades mais comuns que nós temos no software. É bem legal, porque, inclusive, o CWE também é outra, que também é um top 25 de vulnerabilidades. Todo ano, essas vulnerabilidades, elas são atualizadas, mas tem outras informações, outras vulnerabilidades que vão surgindo. Então, é uma boa base, assim, para você começar a conhecer e acompanhar o que está surgindo de vulnerabilidade, porque a tecnologia está sempre mudando, atualizando, novas ferramentas, novas formas de fazer software vão surgindo, e, consequentemente, suas vulnerabilidades, né, suas características. Então, é um bom lugar para começar a ter consciência do que você do que você tem que se preocupar e no que você precisa agir. Bom, aqui é o site do OWASP Top 10, né? Então, aqui tem alguns, né, de algumas vulnerabilidades. Aí eu vou citar a mais comum, que é o injection, que é quando você usa uma falha para você executar algum comando, normalmente dentro do banco de dados. Tem outras formas, mas é quando você, por exemplo, insere um texto dentro de um campo, sei lá, de pesquisa, e aí você coloca, sei lá, um caractere especial que vai quebrar a sua query SQL, e aí vai gerar um erro, e a pessoa vai conseguir ver onde aquilo está acessando. Talvez ela tenha acesso aos campos, talvez ela tenha acesso ao banco de dados, mas existem outras ferramentas que é possível fazer, por exemplo, o LDAP Injection, que é uma ferramenta de autenticação de usuários, por exemplo. Então, essa é uma das vulnerabilidades, mas aí vão surgindo novas outras coisas que a gente precisa se preocupar. Por exemplo, endpoints expostos para a internet que não deveriam estar expostos. Isso também é um dos que está nos riscos maiores de segurança que nós temos nas aplicações hoje. E por aí vai. Super recomendo dar uma olhadinha desse top 10 aqui da OWASP, tá? Aí aqui tem o do CWE Top 25, né? Que também ela tem
eu acho que as duas são muito complementares, assim, mas quanto mais a gente tiver a informação de vulnerabilidades mastigada, melhor. Então, eu acho que essas duas fontes são bem legais. Possíveis automações. Então, assim, o que eu posso automatizar nesse processo para avaliar a segurança? Bom, a gente tem scanner de informações sensíveis. Esse tipo de automação ou ferramenta, né? É uma ferramenta que avalia se você tem no seu código informações sensíveis, como tokens de autenticação, usuário e senha, sei lá, de banco de dados, usuário e senha ou token secret ou token security secret da AWS. Então, é todo tipo de informação que a pessoa pode usar para ter acesso a alguma ferramenta ou acesso à aplicação de alguma forma. Então, esse scanner de informações sensíveis é muito legal, porque às vezes a gente está lá no calor do desenvolvimento e aí a gente está usando uma variável lá que tem um token de autenticação, e aí a gente terminou, porque a gente precisa terminar logo, e aí a gente comita. E aí, sei lá, já pensou colocar isso no GitHub, num repositório público? Então, é super perigoso. Então, esse é uma solução bem simples para uma coisa que pode causar danos muito sérios. Verificação de dependências. Essa verificação de dependências é quando eu tenho aplicações que eu preciso de um processo de instalação onde eu baixo pacotes de outros lugares, né? Pacotes que a minha aplicação depende para funcionar. E normalmente essas aplicações estão sendo atualizadas, elas estão sendo estendidas e tal, e podem ser incluídas vulnerabilidades nessas dependências. E essas vulnerabilidades podem afetar a segurança da minha aplicação. Então, é muito interessante você buscar ferramentas para verificar as dependências de pacotes da sua aplicação. Vulnerabilidade de código. Existem várias ferramentas também que avaliam, principalmente em aplicações web, se existem partes do seu código que tem algum tipo de vulnerabilidade, sei lá, uma brecha num endpoint, num fluxo, numa condição, alguma coisa que pode ser uma vulnerabilidade para a sua aplicação. Então, existem algumas aplicações que fazem isso, alguns serviços. Eu vi muito isso já em aplicações Kotlin, por exemplo. Complexidade de código. Essa questão da complexidade, né, todo mundo fala assim, nossa, mas isso não tem muito a ver com segurança, mas acredito que seja uma coisa assim, quando você tem um código muito complexo, você não conhece todos os caminhos que podem ser percorridos dentro de uma lógica, de uma aplicação, né? E pode ser que um caminho seja um caminho vulnerável para alguém poder acessar a sua aplicação. Então, quanto mais aí, eu vou até fazer um gancho aqui com a apresentação da Ingrid, se você tem um código limpo, então ele é um código simples, ele não deve ter muita complexidade, porque quanto menos complexidade, mais consciência que você tem ali do que está acontecendo, se você está tendo um teste, está testando todos os fluxos que passam pelo seu código. Então, quanto menos complexidade, menos suscetibilidade a esse tipo de vulnerabilidade. Então, complexidade de código é importante nesse caso. Testes de penetração, ou o famoso pen test, né, que a gente ouve, que são testes usando ferramentas onde elas acessam a sua aplicação, ela verifica todos os lugares, todos os endpoints, tudo que tem na sua aplicação e verifica se existem vulnerabilidades. Podem ser portas utilizadas que não devem ser as portas, por exemplo, HTTP para acessar a aplicação. Por exemplo, eu tenho uma aplicação, está na porta 80, a porta 80 não é recomendada, ela não é uma porta segura, recomendo ser a porta 443. Tem um endpoint que tem informações, sei lá, informações sensíveis, e aí esse teste vai mostrar para você tudo que ele vai olhando, ele vai acessando, né, autenticando, vai olhando endpoints, vai olhando formas de acessar o serviço e vai te mostrando características da sua aplicação que podem ser um ponto de vulnerabilidade. Então, é um teste bem interessante de fazer. E logs e monitoramento, que não adianta a gente ter uma automação e aí para vulnerabilidades, vamos dizer, críticas, a gente não tem uma forma automática de avisar que tem um problema grave que precisa da nossa atenção.
Então, é muito importante a gente ter logs efetivos, né? Logs que dêem informações que ajudem a gente a identificar falhas de segurança e um monitoramento que ajude a gente, de forma fácil, olhar para esses testes, né? E o que ele traz para a gente. E pode ser que eu possa automatizar esse processo de dizer que tem um problema que precisa da minha atenção. Bom, esse do scanner de informações sensíveis, eu trouxe algumas situações que só se você colocar só esse scanner, né, ele já ajuda, já evita um monte de problemas, assim. Então, por exemplo, todas essas notícias que eu coloquei aqui são vazamento de dados porque pessoas do time de desenvolvimento dessas ferramentas, dessas empresas, publicaram as chaves da sua aplicação ou da sua infraestrutura no GitHub. E vazou, e aí foi identificado, né, essa informação por alguém e a pessoa usou de má fé essas informações. Então, eu acho que o mais crítico aqui de todos é esse da Equifax Data Breach Impacts 143 Million Americas. Esse Equifax é uma empresa de avaliação de cartão de crédito, se não me engano, dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Eles publicaram uma chave, acho que num dos repositórios no GitHub, não era um repositório público, era privado, mas alguém conseguiu pegar essa informação e usar. E aí vazou um monte de informações sobre americanos, de cartão de crédito, número de seguridade social, orientação sexual, um monte de informações sensíveis sobre essas pessoas. Então, pode ser uma coisa muito, tipo, eu vou arrumar rapidinho, mas como o GitHub tem APIs que podem ser acessadas automaticamente, existem várias pessoas de má fé que estão olhando as APIs do GitHub e buscando informações que eles possam usar de forma para se beneficiar. Então, é uma coisa bem importante ter esse tipo de scanner para ajudar você, evitar você colocar informações sensíveis no seu código. Bom, esse daqui é um site do Information Bureau que mostra o vazamento de dados de várias empresas em volume de registros. Então, quanto maior a bolha, maior o vazamento de dados. Então, esse é um site bem interessante para entender, tipo, para buscar quais são os lugares que tiveram vazamento e por quê. Então, eu achei legal compartilhar com vocês para a gente, por exemplo, ver o que pode causar em empresas grandes que a gente conhece, inclusive de ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia, saber o que teve vazamento de dados e por que foi causado e como eles tentaram se proteger disso, tá? Bom, algumas ferramentas que é possível usar para fazer scan de informações sensíveis. Tem o OWASP mesmo, tem uma ferramenta, tem o Git Secrets, tem o Rep Supervisor, o Trophy Hog, GitGuard e o GitHound. Todas elas, assim, algumas são agnósticas à linguagem de programação. Então, é legal, acho que recomendo dar uma olhada ali no primeiro ou na segunda ferramenta, que já vai ajudar bastante nesse processo. O VASP, e aí, verificação de dependências, outras ferramentas, o VASP também tem o Dependency Check, é uma ferramenta bem utilizada, né, em projetos. Tem o NPM Audit aí, para quem trabalha com JavaScript, também é uma ferramenta bem legal que ajuda a gente. O Sonatype e o Bundle Audit, tá? Esse Bundle Audit, se eu não me engano, ele é mais focado em projetos de Ruby, por exemplo. Mas, assim, se essas ferramentas que você olhar não derem fit com a sua linguagem de programação, dê uma pesquisada que sempre tem uma ferramenta que ajuda nesse tipo de verificação. Vulnerabilidades do código. Bom, tem o Bandit, tem o Breakman, Checkmarks, FindSec Bugs, esses aqui é mais para projetos de Java. Breakman, se eu não me engano, projetos de Ruby, e o Bandit, projetos de Python. Mas se você não tem uma ferramenta, dá uma pesquisada que deve ter alguma ferramenta para te apoiar nesse processo. E algumas ferramentas de pen test para dar uma olhada aqui e dar uma avaliada de como que está a sua aplicação. Eu super recomendo usar esse Aracne, que é uma ferramenta bem simples
de configurar e já dar uma boa visibilidade de coisas que a gente pode atuar na nossa aplicação. Algumas ferramentas de alerta, né? Alert Manager, Elasticsearch Kibana, Splunk CloudWatch. E concluindo aqui, né? Começar a ter processos automatizados com foco em segurança é melhor do que ter nenhum. E muito obrigada a todos por esse espaço e por essa oportunidade aí de estar aqui com vocês. Marília, muito obrigada mesmo. Acho super importante porque você conseguiu falar bastante de dois temas que permearam ao longo de toda a trilha, né? A Thay falou um pouquinho da questão de segurança aplicada a microserviços, mas você conseguiu complementar, né, um pouco de todas as palestras, né? É importante codar, né, ter um código limpo, né, como a Ingrid falou, mas aí, ao mesmo tempo, como implementar isso, né? E aí você poupa muito disso através da automação, né? E as mulheres também adoraram. A gente tem perguntas, né? A gente tem uma dúvida, nossa trilha está até um pouco adiantada, então nós temos uma dúvida aqui. A dúvida é da Tássia, e ela perguntou o seguinte: como ocorreu a falha de segurança na página do Ministério da Saúde, que expôs os dados de vários usuários, e quais automações poderiam ser usadas para evitar essa falha? Ela já está agradecendo imensamente e várias mulheres já votaram porque estão super curiosas aí. Olha, não olhei esse daí eu fiquei sabendo da notícia, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo foi que eles não esconderam a API de acesso aos dados, né? Porque todos os ministérios oferecem endpoints para a gente poder buscar os dados por uma questão de transparência. Porém, teve algum endpoint lá com informações que tinha, né? O nome das pessoas e tal, que parece que ficou exposto e aí as pessoas conseguiram acessar as informações, né? Teve esse vazamento, né? E aí eu acredito que esse processo, por não ter o processo de segurança que previna isso, que avalie isso, e aí essa correria, né? Porque a nossa situação aqui de fazer as coisas acontecerem para atender as demandas que a pandemia vem trazendo, deve ter tido essa questão de eles devem ter publicado e não avaliaram, porque precisavam colocar aquilo, ter aquilo disponível, né? Então, isso é até legal essa situação, porque se você tem um processo automatizado, eles já teriam sabido e não teriam publicado esse endpoint aí com esses dados expostos. Respondi a pergunta, Tássia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Maravilhosa, aprendi muito. Todas nós aprendemos muito. Que bom. Marília, eu quero agradecer demais a sua presença. A gente está muito feliz que você topou. A gente estava super feliz já com você ali no nosso fórum. E aí a gente, quando viu, a gente só... Com certeza, a gente topou demais. E assim, programaria, eu faço eventos também, tem várias mulheres aqui que são organizadoras de eventos, né? Elas, a Thay, a Ingrid, enfim, né? Acredito que todas nós estamos super abertas aí para qualquer outro convite, porque você é simplesmente incrível. Então, muito obrigada por você ter passado isso de uma forma super didática. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês aí, bom evento, e obrigada, assim, por esse evento, assim, tão focada em nós, né, então a gente precisa de eventos, e aí eu até falei, eu estava falando com a Ana que a gente tem muitas chances de ser o maior congresso de mulheres de tecnologia aqui do país, então, gente, você que está aí assistindo e tem um conteúdo legal, no próximo Programaria submete uma palestra, que a gente super quer vocês aqui. Não é para ter um evento com os mesmos rostinhos, mas que a gente esteja nos dois lados, tanto nos rostinhos que estão apresentando, como nos rostinhos que estão assistindo. Com certeza, um ponto muito interessante que você tocou, né? Porque eu não parei para pensar nisso, que são tantas trilhas e são tantas mulheres e são tantas coisas acontecendo que é bem provável mesmo. E foi um trabalho gigantesco da Iana, das curadoras, a Andrea,
a Fernanda, que também está sendo MC hoje. Então, assim, muita gratidão por tudo que essas meninas estão construindo aí, porque foi uma baita de uma correria, mas a gente sabe que não tá bom ainda, mas a gente tá é o meu primeiro evento ajudando a Iana, mas assim, a gente faz cada vez esforça mais para trazer o melhor, né? Em questão de diversidade, de recorte, de conteúdo, de mulheres para mulheres mesmo, independentemente dos recortes, trazer um negócio de muita qualidade e que as pessoas que assistam se sintam incluídas para as próximas mesmo, submeterem e fazer tão parte disso cada vez mais. Assim, muito obrigada mesmo.